Olá, boa noite a você que acompanha a nossa programação. O Câmara Debate começa agora e discute dificuldades e conquistas do povo negro no Brasil. Na próxima quinta-feira, 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data relembra o sofrimento dos negros ao longo da história e a luta para que direitos sociais sejam garantidos a essa parcela da população. Entram nesse debate com a gente o gerente executivo de Equidade Racial da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, José Roberto da Silva, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFPB, Antônio Novaes. O Câmara Debate está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Nossos convidados também, muito obrigado pela presença. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu queria começar pelo senhor, professor Antônio. A situação atual da raça negra no Brasil, a gente pode dizer que já há mais uma igualdade? A gente pode dizer que a desigualdade vem diminuindo nas últimas décadas? E eu lhe faço essa pergunta para a gente entender se nossas políticas públicas, nossas discussões e a própria mentalidade da sociedade está seguindo num caminho correto. Olha, é uma pergunta complexa, mas assim, pelo acompanhamento que nós temos, tá? Além da Comissão de Direitos Humanos, eu também sou ativista do movimento negro. Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, determinados indicadores sociais que nós vemos melhorar na população branca, tá bem? Mas que nós não vemos melhorar na população negra. Então, por um lado, nós temos, por exemplo, conquista no ponto de vista legal, tá ok? Então, o racismo é criminalizado, mas é difícil imputar apenas essa pessoa que foi racista, tá ok? Nós temos, por exemplo, as políticas de ações afirmativas nas universidades federais e nos IFETs, mas há uma dificuldade dos estudantes em se manterem nesses cursos, tá ok? Então, por um lado, nós temos ganhos, mas, pelo outro lado, nós temos dificuldade em implementar esses ganhos de forma que essa população realmente ela saia, digamos, de um determinado patamar de vulnerabilidade, consiga ascender um outro patamar e, a partir daí, ela possa passar a ser vista, digamos, de uma forma mais positivada pela população em geral. Temos avanços, temos conquistas, mas esses avanços e essas conquistas ainda têm, digamos, apresentam uma grande dificuldade em realmente alavancar essas diferenças históricas que nós temos em relação à população negra. Porque se nós formos ver o seguinte, se nós transformarmos, uma coisa que eu costumo falar, já falo muito, isso há muito tempo, se nós transformarmos todo o período da história do Brasil em um ano, tá ok? As pessoas negras foram escravizadas durante 9 meses, tá? Seria somente a partir do 10º mês que nós alcançaríamos a liberdade. Então, o que nós temos? Nós temos uma visão histórica, naturalizada, como se aquela pessoa fosse marcada para sempre com aquela pecha, com aquela marca da escravização. E é justamente essa pecha histórica, essa marca histórica, que está sendo difícil a gente vencer agora mesmo já em governos democráticos e com essas políticas públicas que estão aí colocadas. Reflexos que vêm até hoje, que né? vem até hoje, exatamente. José Roberto, como é que o poder público entra aqui no nosso estado tentando diminuir essas desigualdades, tentando tornar a sociedade mais igual mesmo, independente de cor de pele das pessoas? Uhum. Então, é muito recente que o Estado tem incorporado essa questão para si, né? Chamado para si, incorporar na agenda pública esse debate, a questão da igualdade racial. O movimento negro tem sido o grande protagonista dessa discussão na sociedade brasileira, paraibana também. E aí, a partir da Conferência de Durban, de 2001, é que aí o Estado brasileiro ele assume que existe um problema relacionado às questões das relações raciais no país e ele ratifica o documento final da conferência, né, internacional que aconteceu na África do Sul naquele ano. E em 2003 o governo federal cria a CEPI, né, Secretaria de Política para a Igualdade Racial, que é da Presidência da República e que tem status de ministério. A partir daí estados, municípios começam a fazer adesão também a essa pauta e incorporar essas questões na sua agenda política. No estado da Paraíba, o primeiro organismo criado foi em 2005, né, quando o atual governador foi prefeito da cidade. Ele criou na Secretaria de Desenvolvimento Humano
um serviço de assessoramento, né, e ações para a população negra e LGBT, era um organismo, mesmo organismo que tratava dessas duas pautas. E em 2011, quando assume, então, como governador, cria a Gerência Executiva de Equidade Racial como um organismo que é articulador, mobilizador das políticas com esse recorte racial para o Estado, né? Então, a gente está falando de um Estado que tem uma cultura longa de gestão pública e que só muito recente ele incorpora essa pauta. Daí, ser necessário criar ainda um ambiente produtor de uma cultura que trate essa questão racial que encara essa questão racial como um problema a ser incorporado nas políticas públicas. Então, assim, a gente tem o que dizer de alguns avanços, mas a gente tem o que dizer também de música que a gente tem para caminhar ainda, né? Quando se trata de avançar, exatamente. Quais seriam as principais dificuldades ainda existentes, ainda dessa recente criação, atenção específica para essa área? Tem uma questão que no Brasil é um debate difícil de se fazer, mas assim, a gente vive numa sociedade racista. O Brasil é um país racista, né? E o estado da Paraíba não é diferente. Então, quando a gente está falando de que nós estamos num estado racista, a gestão pública ela não é separada da sociedade. Afinal de contas, quem é que forma a gestão pública? Pessoas que fazem parte da sociedade brasileira. Portanto, elas no seu ambiente de trabalho, elas também vêm com seus valores, suas concepções, e as políticas são pensadas a partir disso. De modo que a gente tem eu costumo dizer, um grande inimigo, que é uma crença, uma verdade tão construída e bem consolidada, que é o chamado mito da democracia racial, né? Isso foi bem construído na cultura brasileira e norteia muito dos valores, das concepções. E aí não é difícil encontrar você dizer que não existe racismo, né? Não existe racismo. Ou se existe racismo, existe, mas é uma coisa separada. Eu não sou racista. Outros são racistas, né? Sempre, de modo que você não tem dificuldade de identificar problemas decorrentes dessa questão, decorrente do racismo. Esse é um empecilho grave, né? Porque a gente precisa cada um fazer a sua parte, superar essa questão e encarar de que existe problema racial sim no Brasil. E aí a gente tem um parceiro, eu diria, uma parceira muito forte e de grande importância, que tem sido as universidades, né, os institutos de pesquisa que têm desenvolvido estudo e mostrado, explicitado de que existe de fato problema, né? Quando a gente vai para os dados, alguns índices, a gente vê que as desigualdades são imensas entre a população negra e não negra no país. Então, isso explicita de que existe racismo sim, e é que é necessário ser enfrentado. Essa questão de cada um precisar perceber, eu também sou racista, eu estou sendo racista em determinadas atitudes, e não só apontar para o outro, né? A sociedade é racista, eu não sou, como o senhor destaca aqui. Aí eu vou puxar aqui um assunto, cotas raciais. A gente tem como uma política pública de acesso à universidade, um assunto polêmico. A gente tenta discutir, tem gente que não concorda, tem gente que diz que é benefício, desnecessário, seria ali um benefício a mais por conta da cor da pele. O senhor, professor, o senhor tem visto já um reflexo dessas cotas que já tem alguns anos, né? Recentemente, acho que esse ano, a presidente Dilma criou também cota racial para o concurso público, isso, né? E que reflexos são esses? O que é que o senhor tem observado já? Olha, primeiro, o primeiro vestibular, a primeira seleção da UFPB com cotas foi em 2010, tá ok? Então, essa cota foi para na UFPB depois de 10 anos de embates, juntamente com o movimento social, junto à reitoria. E a gente percebe, assim, com muita satisfação, que a UFPB hoje está mais negra do que até 2009, por exemplo. Nós percebemos um percentual maior de pessoas negras circulando pela UFPB. Então, algo extremamente positivo. Então, a chegada da cota é, sem dúvida alguma, um avanço. Tá bem? A ação afirmativa, como colocada hoje a nível nacional, nós temos antes da lei das cotas da presidenta Dilma, nós tínhamos aproximadamente 100 universidades com ação afirmativa. Tá? Isso é um número que, na década de 70, década de 80, se discutia, mas não se via, digamos, um panorama para se chegar até lá. Então, nós temos o quê? Nós temos a cota. Mas o que falta? Falta, por exemplo, o aperfeiçoamento desse sistema.
Então, um primeiro momento, os estudantes chegam ao UFPB, mas quais são as condições de permanência? Tá? Um outro ponto importante, a ação afirmativa como posta hoje, ela é quase o quê? Uma grande política universal. Por quê? Porque ela não observa recorte de gênero, por exemplo. Inclusive, a lei que a presidente Dilma recentemente apresentou para colocar a cota no serviço público também ela não leva em consideração a questão de gênero. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos pensar, nós praticamente não temos mulheres, tá, nas áreas de exatas, por exemplo, física, química, matemáticas, engenharias, tá, ok? E uma política pública, pensando em cotas, realmente para equilibrar essa situação, envolveria também o quê? Que houvesse uma vaga diferenciada para as mulheres nessa área, não somente no curso de graduação, mas também numa pós-graduação e depois, a posteriori, no mercado do trabalho. Tá bom? E, como você comentou, nós temos uma grande polêmica. Por quê? Porque o Brasil ele é muito habituado, tá, a pensar políticas de forma universal. Não se pensa, por exemplo, que nós estamos numa sociedade multirracial, numa sociedade na qual há uma forte discriminação racial, há um forte e massivo preconceito, tá? E a sociedade, por negar isso, tá, se nega a aceitar as ações afirmativas. Então, como você colocou, tem pessoas que se posicionam contra ainda hoje. Mas o momento não é mais se discutir quem é contra, quem é a favor. Nós estamos justamente no momento de implementar, nós estamos no momento de avançar, nós estamos naquele momento, por exemplo, de nós enraizarmos esses concursos públicos, que são a nível federal, para nível estadual e nível municipal. Também, nós ouvimos agora há pouco aqui a importância da universidade, a importância, por exemplo, das escolas no enfrentamento ao racismo. Nós temos, por exemplo, a Lei 10.669 de 2003, que justamente para trazer a cultura, temas ligados à população negra. No estado da Paraíba, o único município que regulamentou essa lei foi o município de João Pessoa. Tá, okay? Então, é um problema que nós temos que é estruturante nas relações raciais brasileiras. A escola em todos os níveis, fundamental, o ensino médio, o ensino universitário, tem um papel preponderante em tudo isso, mas ainda, embora nós tenhamos a forma de trabalhar, a forma de pensar tudo isso, ainda falta, digamos, alguns recursos, algumas tomadas de decisões que realmente permitam a capilarização dessas leis todas. Tá? É fundamental, é importante, por exemplo, no Estado. No Estado nós temos coordenadorias, nós temos a Secretaria da Mulher, na qual há uma gerência que trabalha com a população negra. Tá? Uma reivindicação que nós temos e que é antiga é que haja uma separação. É necessário uma gerência, uma Secretaria para Trabalho da Mulher? Eu acho que é. É necessário trabalhar com a população GLBT? Também é. É necessário trabalhar com a população negra? Também é. Porque são grupos diferentes, são grupos com vulnerabilidades diferentes e que necessitariam de um grupo com a visão, com um foco mais específico para pensar essa temática. Então, temos a cota, temos uma série de vitórias no campo político, no campo da legislação, mas nos falta ainda, por exemplo, uma maior visibilidade no sentido de obtermos esses cargos para que nós tenhamos um secretário ou uma secretária negra, para que possa realmente trazer essas questões de forma mais específica para dentro do Estado e para dentro do município. Nossos ministros, inclusive, acho que tem uma única negra em Brasília, né? Precisamos de fato. E o senhor acredita que Aliás, vou deixar a pergunta aqui no ar para eu chamar o intervalo. Eu quero saber se esse reflexo de anos da população negra conseguindo acesso à universidade por meio das cotas, o que é que isso vai resultar e em quanto tempo, se tem um tempo médio? Queria que o senhor pensasse sobre isso para responder no próximo bloco. A gente faz um intervalo rápido e, na sequência, continuamos esse debate. Até já. Prosa e verso vou cantar minha cidade. Na verdade é um paraíso pra viver. João Pessoa, teu ar cheira a flor do campo. Teu verde encanta Paraíba com você.
tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. João Pessoa querida, tu é demais. Quero cantando mostrar a tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O Sanhal ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro um parque e no meio uma lagoa, que de tão longe parece cartões postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. O centro histórico cheio de belos sobrados, tão conservados como um novo igual. Original, bem perto do trem apita, lá tem a Bica e o Mercado Central. Tens uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas praias, as mais belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo o canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu racheiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa querida, tu és demais. Câmara Debate está de volta, hoje discutindo dificuldades e conquistas do povo negro no Brasil. Nossos convidados são o gerente executivo de Equidade Racial da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, José Roberto da Silva, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFPB, Antônio Novaes. Professor Antônio, eu volto a esse bloco com o senhor ainda, para a gente, ainda sobre cotas raciais, eu deixei a pergunta no fim do primeiro bloco. O senhor acredita que quais resultados vão acontecer com esse acesso do estudante negro à universidade? A gente vai conseguir, de fato, ter mais negros nos cargos de ministros, de secretários, grandes empresários, enfim, esse resultado deve chegar? Olha, esse resultado irá chegar. É um resultado que eu acredito que nós teremos a curto prazo. Porque o que nós não tínhamos? Nós não tínhamos acesso. Se nós voltarmos, por exemplo, ao ano 2000, tá? Nós tínhamos aproximadamente 2,5% de estudantes negros e negras na UFPB, nas universidades públicas. Esse percentual, 2,5%, era o mesmo percentual que apresentava os Estados Unidos em 1940, em pleno regime racista que eles viviam. Então, o que nós temos? Nós temos um outro posicionamento agora, tá? No ano 2000, a quantidade de estudantes negros na UFPB, tá, estava dentro desse limite que eu estou comentando com vocês. Nós estamos já em torno de 20% a 30%. Tá, okay? O que nós temos? Nós estamos formando esses estudantes irão ocupar vagas no mercado de trabalho e nós temos a partir desse ano colação de grau de estudantes cotistas. Então, o que vai acontecer? Dentro de algum tempo, nós vamos ter, digamos, uma televisão X. Quando for contratar, digamos, um repórter, terá dentro dos seus selecionados estudantes cotistas negros e negras, tá? É uma outra empresa, tem que contratar alguém da área um psicólogo, uma psicóloga, terá também essas pessoas negras negras e indígenas, que vieram da ação afirmativa para fazer parte do seu grupo. E é justamente essa ausência da população negra, nesses cargos, digamos, nessas posições, que diminui muito essa visibilidade. Isso, no Brasil, é extremamente excludente. Se você chegar hoje na África do Sul, por exemplo, na cidade de Durban, você encontra pessoas negras trabalhando nos shopping centers mais sofisticados que eles têm na cidade. Tá, ok? E foi um regime dos mais excludentes que nós tivemos em todo o mundo. Então, justamente, essa chegada dessas pessoas no mercado de trabalho, com o tempo, tá, vai minando toda essa resistência. Mas o que acontece? É um trabalho a longo prazo, tá, de mudança de perspectiva, de mudança de visibilidade. Deixa eu vir aqui para a violência, José Roberto. O mapa da violência divulgado no início do mês coloca a Paraíba como o terceiro estado onde mais morrem negros no Brasil, perdendo para
Alagoas e Espírito Santo. Para fazer um comparativo de 10 anos, em 2002 foram 545 mortes, em 2012 foram 1.436 mortes de jovens negros. O mapa da violência considera morte violenta a resultante de homicídio, suicídio ou acidente de transporte. A gente consegue já identificar fatores que levam a esses números? Sim, o jovem negro que a gente está falando, que está nesses altos índices de homicídio, né? São cometidos por esses homicídios, eles são jovens que têm outras deficiências, outras mazelas que caem sobre eles, né? Que isso começa isso é histórico, né? Houve um tempo que acabou a abolição, 1888, e não houve nenhum processo essa população ela foi abandonada nas periferias, né? E continua desassistida pelo Estado. Então, isso continua ainda hoje, isso vem acontecendo, de modo que vários problemas caem sobre essa população negra de modo geral. E a juventude é a juventude que está morando na periferia, a juventude que acessa os piores serviços, né, quando se trata de acesso ao direito. Então, essa juventude ela tem várias vulnerabilidades que caem sobre elas, e esse homicídio ele é reflexo dessa vulnerabilidade toda que torna ela exposta, né, a situações diversas, de várias violências, e inclusive os homicídios, que são os casos mais alarmantes. Né? Como reagir a essa vulnerabilidade? Qual seria a linha de pensamento para a gente conseguir melhorar ainda mais? A gente falou um pouco de educação, as cotas, né, que acabam incluindo a população negra na universidade. Que outra linha de pensamento a gente deve ter para que mais conquistas aconteçam? A gente precisa criar várias estratégias novas, mudança de concepção, e que passa muito pela educação, pela saúde, pela assistência social, enfim, várias ações afirmativas. A gente estava falando aqui há pouco tempo que as ações afirmativas elas não se reduzem às cotas raciais, é preciso ampliar isso, né? Uma simples estrada de acesso a uma região que é um território negro, isso pode ser visto como uma ação afirmativa, né? O abastecimento de água, de eletrificação, habitação, saúde, educação, enfim. Né? Então, é um conjunto de ações que possa ser desenvolvido, e aí pelo setor público, também pelo setor privado, isso a médio e longo prazo venha a contribuir eficazmente com a redução desses dados. A gente não pode reduzir o problema da violência a questão apenas de polícia. A polícia tem um papel necessário, fundamental nesse processo, né? Para coibir a violência, para punir, enfim, é o lugar dela, da polícia. Mas, assim, é necessário que outras ações diversas de outros vários órgãos tenham muito a contribuir com essa redução. Professor, a sua linha de pensamento para que a gente avance mais na inclusão do povo negro também segue essa linha? Olha, é muito parecida. Nós precisamos avançar com as políticas públicas, tá? Uma valorização da cultura e do conhecimento da população negra, tá? Por exemplo, se nós dizemos muito, digamos, da invisibilidade da produção ligada ao continente africano, da população negra no Brasil como um todo, tá? Aqui, por exemplo, na nossa cidade, João Pessoa, nós temos a Praça da Independência. Na Praça da Independência nós temos um obelisco, tá? O obelisco é a mais pura e mais fina tecnologia africana, tá bem? Foram os egípcios que inventaram o obelisco e difundiram os obeliscos pelo Brasil. Isso é uma coisa que precisa ser... Se isso for difundido, isso é um ponto positivo que aumenta a autoestima dessas pessoas, da população negra como um todo. Uhum. Nós vimos agora há pouco aqui o Farol do Cabo Branco. O Farol do Cabo Branco, um marco internacional da nossa cidade, é praticamente um obelisco, tá bem? É uma releitura de um obelisco. Então nós temos produções ligadas à população negra, à cultura negra, mas que passam de forma invisibilizada, como que não, realmente para não desvalorizar. E um ponto importante é que, se nós voltássemos 20, 30 anos atrás, essa mortalidade da juventude negra já existia. Agora, com a mudança dos ventos, com a maior discussão, com a maior visibilidade do movimento social negro, o que era enfrentamento à polícia há 20 anos atrás, 30 anos atrás, virou o quê? Virou extermínio hoje, tá bem? Então isso é fruto da discussão do movimento negro, digamos, de um embrião de políticas públicas que precisam e necessitam avançar, tá? Para que nós tenhamos realmente que esses números com o tempo venham a decair. O que nós temos?
esse assassinato, esse extermínio da população negra não se dá se dá onde? Se dá na periferia. É justamente onde há uma maior carência dessas políticas públicas, aonde muitas vezes, não digo todo policial, mas porque dentro nós temos elementos dentro da polícia militar, por exemplo, que militam com a gente dentro dos direitos humanos. Eu digo aquele mal policial vê aquele local de vulnerabilidade como um campo para ele exercer aquela violência que vai além do trabalho dele. Tá bem? Enquanto nós tivemos, digamos, essa questão de melhorar, levarmos essa política pública lá para essa população negra que está na periferia, tá? Nós vamos ter dificuldade em diminuir esses índices. Para chamar a atenção para tudo isso, para discutir tudo isso, o Estado promove o Novembro Negro. Queria que você falasse para a gente qual é a programação, o que é que tem sido discutido. Ok, eu queria ainda dizer que o Estado ele vem incorporando diversas ações, né, para enfrentamento aos agravos do racismo e em relação ao extermínio do jovem negro, o governo do estado fez adesão ao Plano Juventude Viva, em parceria com o governo federal. E aí esse plano ele vem se estruturando aqui no estado, né, junto com os 6 municípios que estão citados com maiores índices de homicídio contra jovens negros. E aí existe um comitê gestor que vem mobilizando. O plano precisa o programa precisa se estruturar, avançar mais nas suas proposituras, e se enraizar nas ações das secretarias e tal, mas assim, existe um começo, foi dado e a gente precisa caminhar com isso aí. O Novembro Negro é uma ação que vem sendo desenvolvida, está sendo desenvolvida pelo governo do estado, esse ano em parceria com a FUNESC, Espaço Cultural. Lau Siqueira abraçou essa proposta, junto com a Secretaria de Estado da Mulher, a gente discutiu uma programação que já está acontecendo, na verdade, né? Começou dia 14, com a abertura lá no Espaço Cultural e hoje já aconteceu também rodas, discussões, oficinas em escolas, amanhã também tem novamente e quarta-feira tem a abertura da Feira de Cultura Afro-Paraibana, vai de quarta 19 a 21, né? Quarta, quinta e sexta. Lá também no Espaço Cultural. Né? E aí a gente tem a exposição da culinária africana que está sendo trazida pelas casas de religião de matriz africana, a arte, a produção quilombola, né? Com suas peças em argila, colar, artesanato, tecidos, e aí música também, stand que vai estar abordando também a saúde da população negra, capoeira, tem várias expressões que estão acontecendo que acontecerão nessa feira. E na noite da quarta-feira, dia 19, nós temos uma roda de diálogo à tarde com mestres da cultura griot aqui no estado. E à noite um show com a cantora, artista baiana Mariana de Castro, que está vindo cantar com a gente, celebrar também, comemorar também. É um tempo que se tem muito a comemorar também, porque tem toda uma luta, uma trajetória histórica construída pelo movimento negro e hoje que o governo, digamos assim, os governos do setor democrático popular têm incorporado essa pauta nas suas demandas. Bacana, a oportunidade de todo mundo ter um pouco mais de contato com a cultura negra. Exato, e o show ele é gratuito, né? Então, assim, sintam-se convidados a vir, né? Estejam lá presentes. Agradeço aos dois a presença aqui hoje. O assunto para se debater é ótimo, passaremos o resto da noite, sem dúvida. Já se sintam convidados para outra oportunidade. Muito obrigado aos dois. Obrigado. O Câmara Debate desta semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, pode fazer isso na nossa página no Facebook ou no canal no YouTube, TV Câmara JP. Para você uma boa noite, uma ótima semana e até a próxima.